Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, shiur número 32. A gente está agora, shiur 32, no livro, página 85, no Siman 158, Alachot de 34 a 37. Que a gente está começando agora, como a gente fez uma introdução ontem, sobre as leis de comidas que são mergulhadas em um dos 7 líquidos. Então, a Alachá 34 fala que toda vez que eu vou comer uma comida que ela foi mergulhada em um dos 7 líquidos, e aí repetindo, a gente falou ontem os 7 líquidos, mas para lembrar o acróstico, vamos lá: vinho, azeite, mel, orvalho, sangue, leite, água. Então, os comuns é azeite, água, leite. Mas então toda vez que a pessoa vai comer uma comida que foi mergulhada, e na verdade foi mergulhada, que ela está úmida com um desses 7 líquidos, ele tem obrigação de fazer netilat yadayim. E aí, quer dizer, e aí ele faz essa netilat yadayim, ele faz sem brachá. E aí, quer dizer, o motivo que a gente faz essa netilat yadayim sem brachá, como a gente explicou na introdução para esse capítulo, no shiur de ontem, o motivo que a gente faz essa netilat yadayim sem brachá é porque a grande maioria dos poskim fala que ele tem a obrigação de fazer netilat yadayim conforme a opinião do Rashi, assim a opinião do Rashi, do Rambam, do Rosh, entre outros, a boa parte dos Rishonim. Porém, o Tosfot e mais alguns Rishonim falam que não existe essa netilat. A obrigação é quando a pessoa vai comer uma comida teorá, e aí ele falou, hoje em dia que a gente não se cuida de tomar teorá, de acordo com o Tosfot, nem tem obrigação de fazer netilá. Então na Alachá, o Shulchan Aruch passar que a Alachá é como a maioria dos Rishonim, por isso ele manda fazer essa netilá. Porém, em relação a brachá, a gente fala safek brachot leakel, que em dúvida de brachot não faz, e por isso que essa netilá é sem brachá. O exemplo clássico disso é quando a gente vai comer o carpaz no Seder de Pesach, que a gente faz netilat yadayim sem brachá. Por que netilat yadayim sem brachá? Justamente por causa disso, de que o quê? Já que, de acordo com o Tosfot, não tem essa mitzvah hoje em dia, então, para a gente lachshosh para a opinião do Tosfot de não arriscar fazer brachá levatalá, então a gente acaba fazendo a netilá sem brachá. Porém, e é isso que fala aqui no final da Alachá 34, apesar de a netilá ser sem brachá, é necessário a pessoa se cuidar com todas as alachot de netilat yadayim. Tanto as alachot de qual a água que serve para fazer netilá ou não, que eu preciso fazer netilá com um copo, e etc. Todos os detalhes que Bezat Hashem a gente vai estudar na sequência em relação às leis de como fazer netilat yadayim, então eu preciso me cuidar de todas essas leis. Então, apesar de que a gente fala netilat yadayim sem brachá, mas e o pedaço da mão que ele precisa lavar ou não, quer dizer, todas as alachot são exatamente igual a netilat yadayim. Então, ele tem que se cuidar de todas as alachot. Só a única diferença é, nessa aqui ele não faz brachá. Normalmente, quando ele vai comer pão, ele faz netilat yadayim com brachá. Quando ele vai comer uma dessas comidas, ele faz netilat yadayim sem brachá. E aí a Alachá 35 fala que é importante a gente divulgar a Alachá aqui, quando a pessoa vai lavar uma fruta ou uma verdura, ele precisa, quer dizer, se ele vai lavar só para lavar, ele não precisa fazer netilat yadayim só para lavar. O que está escrito aqui é que quando ele lava ela e ele vai comer ela enquanto ela ainda está úmida de água, ele tem obrigação de fazer netilat yadayim. Por quê? Água é um dos 7 líquidos. E a comida está mergulhada na água. O que você vai falar? Não, mas ele não está mergulhando na água porque ele quer comer. Ele só passou água nela porque ele quer lavar. Então, falam os poskim, não tem diferença se ele quer lavar ou se ele quer comer. Tá com água, é considerado uma comida, entre aspas, mergulhada, que aqui não é que ele mergulhou a maçã na água. Ele lavou a maçã na pia normal. Então, assim, como a gente vai ver Bezat Hashem na próxima Alachá, se ele secou e ela está seca, então já não tem mais essa netilat yadayim. Mas enquanto a maçã
ainda está úmida da água com a qual ela foi lavada, aí a pessoa que for comer essa fruta precisa fazer netilat yadayim. Então isso é a halakha 35. A halakha 36, como a gente falou agora, limita bastante a halakha 35. Quando a gente falou que precisa fazer netilat yadayim numa coisa que foi mergulhada ou está úmida com um dos 7 líquidos, isso é enquanto ainda tem o líquido em cima da coisa, na quantidade que se chama na linguagem dos nossos sábios, tofeach al menat leatfiach. O que quer dizer tofeach al menat leatfiach? Quer dizer que se eu encostar o dedo ali, a água que vai vir para o meu dedo, quando eu encostar o meu dedo em outro lugar, ele vai umedecer o outro lugar. Agora, se ele está só bem pouquinho úmido, que eu encosto e eu sinto a umidade, mas depois o meu dedo está seco, que se eu encostar em outro lugar, ele não vai umidificar o outro lugar, então isso já não é necessário fazer netilat yadayim. Nem precisa falar se já está totalmente seco, que aí não precisa fazer netilat yadayim. Então, e é isso que e aí não faz diferença se você secou, ou se você deixou a fruta secar sozinho, o negócio é qual é o status da fruta ou verdura. Se a comida está totalmente seca, ou ela está bem pouquinho úmida, não precisa fazer netilat yadayim. Se ela ainda está úmida, tofeach al menat leatfiach, e o que umidificou ela foi um dos 7 líquidos, que a gente falou agora quais que são, mas agora, no caso aqui, a gente está falando quando ele lava a comida, seria água, mas tanto faz se é água, se é leite, se é azeite, se é mel, se é vinho, qualquer um dos 7 líquidos. Então, se ainda está úmido, ele precisa fazer netilat yadayim, como a gente está falando aqui. Se a comida já secou, não precisa fazer netilat yadayim. Agora, então isso é a halakha 36. Agora a gente vai, Bezat Hashem, para a 37, que é a última de hoje no livro. Depois tem a nota tem bastante coisa prática, mas a última halakha que tem agora no livro. Então, fala aqui, halakha 37, mesmo que a pessoa não encosta diretamente no líquido, digamos assim, ele vai, pegando o exemplo de Pesach, ele vai pegar o salsão ou batata e mergulhar na água com sal. Então, digamos, ele tem um pedaço comprido, ele vai pegar, segurar numa ponta, vai mergulhar a outra ponta na água com sal, vai pegar e vai comer. Falou, ele não encosta na água. Não. Ele falou, mesmo assim, é obrigação fazer netilat yadayim sem brachá. Então, se ele vai mergulhar, quer dizer, mesmo que ele não está encostando diretamente no líquido que umidifica a fruta ou verdura, ele precisa fazer netilat yadayim de qualquer jeito. Então, quer dizer, não tem diferença. E aí o motivo disso está escrito, explicado nos poskim, assim o Levush traz, que é uma gzerá, um decreto dos nossos sábios, que quando a pessoa, eu tenho medo que ele vai acabar chegar encostando. Então, se eu vou falar, quando ele não encosta, ele não precisa fazer netilat yadayim, eu tenho medo que ele vai acabar sem querer encostando, e aí, então por isso, assim trazem os poskim, mesmo que ele não encosta, ele precisa fazer a netilá. E mais que isso, está escrito que mesmo se ele come com talheres, garfo, colher, etc., ele mesmo assim precisa fazer netilat yadayim. E o mesmo se aplica se ele coloca uma luva na mão, de modo que ele não encoste na comida, ou ele enrola a mão numa toalha, de modo que ele não encoste na comida, de qualquer maneira, ele precisa fazer netilat yadayim. Agora, esses últimos detalhes, a gente precisa se estender um pouquinho. E aí, quer dizer, primeiro eu vou entrar no comer com a mão, que agora é a nota 31 e a nota 32. Então, está escrito, mesmo que ele não encosta na comida, ele precisa fazer netilat yadayim. E como a gente explicou, o Levush traz que o motivo disso é que eu tenho medo que ele vai acabar encostando. Por causa disso, levantam alguns achronim,
qual que é a lei quando ele come com talheres, garfo, colher, etc. Que ele não encosta, não é que ele não encosta no líquido, ele não encosta nem na comida. Então, nisso, a gente tem alguns acronim. Citado aqui na nota, tem o Erech Lechem, tem o Rav Avraham Azulay, que é o autor do Chesed Avraham, ele era avô do Hida. Hida é mais famoso, mas o Chesed Avraham era avô do Hida, também um grande cabalista. Eles falam que, olha, já que a pessoa come com talheres, então ele não precisa fazer Netilat Yadayim. Ele não encosta na comida. Aí eles vão me perguntar, mas eu falei antes que mesmo que a pessoa não encosta na comida, ele precisa fazer Netilat Yadayim, que o Beit Yosef trouxe isso. Falam esses poskim, o Erech Lechem e o Chesed Avraham. Ele falou, não, no Beit Yosef ele está encostando na comida. Quer dizer, ele está com a mão no carpaz. O risco de ele agora acabar encostando na parte da comida que está molhada com o líquido é muito maior. Agora, aqui que eu estou só mexendo no talher, e o talher encosta na comida, e a comida encosta no líquido. Então, falam esses poskim, eu estou muito mais longe do líquido. Por isso, eles falam, comeu com talher, não precisa fazer Netilat Yadayim. Como a gente falou na Halachá em cima, precisa fazer, então todo mundo já vê que a Halachá não é como eles. Por quê? Se a gente tem outros poskim que discutem com ele, o Knesset Agdolá, e ele traz, mas vários acronim trazem ele, né? A gente traz aqui para olhar no Kaf HaChaim, no Ben Ish Chai, etc. O Knesset Agdolá traz que, olha, comeu com colher, não muda. A não ser que tenha outras machlokot aqui, e aí eu posso juntar essa opinião do Erech Lechem e do Chesed Avraham, mas só isso de estar comendo com garfo e colher não é o suficiente para isentar a pessoa de Netilat Yadayim. Então ele falou isso, assim o Knesset Agdolá, e assim fica a Halachá. E por isso, que estava escrito no livro em cima, mesmo que a pessoa vai comer com talheres, com garfo, com colher, ele tem a obrigação de fazer essa Netilat Yadayim sem brachá. Agora, tem alguns acronim, o Shulchan Aruch Harav, né, o Rav Zalman, e o Ben Ish Chai, entre outros acronim também trazem isso, que eles fazem um adendo, quer dizer, eles vão um passo adiante do Erech Lechem e do Chesed Avraham. O Erech Lechem e o Chesed Avraham falaram, a pessoa come com talher não precisa fazer nada. Então, como a gente falou, a maioria dos acronim não aceita isso. Mas tem alguns acronim, como eu falei agora, esses, que eles falam assim, olha, se é uma comida que é normal a pessoa comer com a mão, e agora ele vai comer com talher, então, aí, ok, verdade. Não existe falar, agora eu estou comendo com talher. Sobre isso precisa fazer Netilat Yadayim. Mas quando é uma comida que não é comum se comer ela com a mão, o normal é comer com talheres, como a gente, Bezat Hashem, vai ver mais para frente exemplos assim. Então falam esses poskim, nessa comida eu tenho duas coisas. Também ele está comendo com talheres. E também o normal é se comer com talher. Então aqui falam Ben Ish Chai e o Rav Zalman, depois a gente vai ver que o Ben Ish Chai não é bem assim, mas falam esses acronim que eu posso comer essas comidas sem fazer Netilat Yadayim. Então, exemplo disso, quer dizer, sopa ninguém come com a mão. Como a gente vai ver mais para frente. Sopa ninguém come com a mão. Então, eu vou comer sopa, normalmente é feito de água e verduras. Então, a verdura, que ela está mergulhada na água. Então, quando eu vou comer a sopa, preciso fazer Netilat Yadayim. Então, isso fala o Shulchan Aruch Harav e o Ben Ish Chai. Eles falam, olha, não existe, ninguém come sopa com a mão. E aí o Shulchan Aruch Harav escreve mais que isso, que mesmo se ele, por algum motivo, for encostar na comida, quer dizer, ele sabe que ele vai encostar na comida, mesmo assim ele está isento de fazer Netilat Yadayim. Porque ele falou, já que não é uma coisa comum, não é uma coisa normal, se comer isso com a mão, então, fala o Rav Zalman, é uma coisa que não está dentro do decreto de Chachamim. E aí, quer dizer, mesmo se ele for encostar com a mão, não tem problema. O Halachá Brurá traz essa opinião, e para Lifsok Halachá como essa opinião,
O Alachá Brurá, ele traz que eu tenho aqui uns fakes feika. Por que eu tenho os fakes feika? Como a gente falou na introdução, e a gente citou hoje na primeira Alachá, tem a opinião do Tosfot e de alguns Rishonim. E a gente, até na introdução, trouxe alguns Achronim que falam que a Alachá é como Tosfot, diferente do Shulchan Aruch, que não é necessário fazer Netilat Yadayim. E mesmo para quem fala que é necessário fazer Netilat Yadayim, eu tenho a opinião do Erech Lechem e do Chesed Abraham, aliado à opinião do Shulchan Aruch Harav. Então ele falou, já que eu tenho essa dupla dúvida para isentar ele de fazer Netilat Yadayim, por isso fala o Alachá Brurá, quando a pessoa vai comer uma comida que não é normal comer ela com as mãos, e ele vai comer com talheres, aqui ele pode se apoiar e não fazer Netilat Yadayim. O que sim, do Ben Ish Chai não parece bem assim, porque apesar de que o Ben Ish Chai traz essa opinião do Shulchan Aruch Harav, mas ele traz essa opinião em relação à sopa. E a sopa, como a gente vai ver mais adiante, ela tem mais uma vantagem em relação a outras comidas. Por quê? Como a gente vai ver mais para frente, tem machloket nos poskim, se quando o líquido onde a comida está úmida ou que vai ser mergulhada é um líquido que foi cozido, você tem a obrigação de fazer esse Netilat Yadayim ou não. Então a gente vai estudar mais para frente sobre essa machloket. Então eu falo Ben Ish Chai, aqui eu tenho muitas coisas. Primeiro, ele está comendo com talheres. Segundo, é uma comida que ninguém come com a mão. E além disso, você tem a opinião do Tosfot. E além disso, a sopa é cozida. Então aí ele falou, não é necessário fazer Netilat Yadayim. Parece do Ben Ish Chai que se eu não tivesse esse argumento de que a sopa é cozida, ele sim diria que o correto é fazer Netilat Yadayim. Porém, o Alachá Brurá traz que, mesmo sem eu juntar esse argumento de que a sopa é cozida, eu já tenho base o suficiente para isentar de fazer Netilat Yadayim, me baseando no que a gente falou até agora, que é o quê? A opinião do Tosfot, que nem existe essa Netilat Yadayim, e a opinião dos poskim, que numa comida que não é comum a pessoa comer com as mãos, e ele come com talheres, não é necessário fazer Netilat Yadayim. Então essa é a opinião do Alachá Brurá. Aí ele traz aqui no final, e vou deixar a dúvida aí, mas que Bezat Hashem a gente vai falar quando a gente chegar na Alachá 40, que, se não me engano é amanhã mesmo. Qual é a lei da pessoa que vai comer sucrilhos no leite? Sucrilhos ou qualquer cereal, mas que a gente costuma chamar todos os cereais matinais de sucrilhos. Mas ele vai comer sucrilhos com leite. Então, sucrilhos é uma comida. Leite é um dos 7 líquidos. Então, vai entrar um pouquinho justamente no que a gente está falando aqui, mas Bezat Hashem guarda para lá. Mas agora, em relação à sopa de legumes, aí a gente tem primeiro tem os fakes que a gente falou agora atrás do Alachá Brurá. E tem o que o Ben Ish Chai falou, quer dizer, além de eu ter a opinião do Shulchan Aruch Harav, que é uma comida que ninguém come com as mãos. Então, como é uma comida que ninguém come com as mãos, e ele está comendo com colher, então fala o Shulchan Aruch Harav, ele está isento de fazer Netilat Yadayim. E além disso, como a gente falou, o Ben Ish Chai junta aqui mais uma coisa, que é que a sopa é cozida. E aí, já que tem machloket nos poskim, muitos poskim falam que em comidas cozidas não é necessário fazer Netilat Yadayim. Então, juntando as duas coisas, a sopa de legumes, eu estou isento de fazer Netilat Yadayim. E aí, quer dizer, até o Ben Ish Chai, tanto o Ben Ish Chai, o Rav Zalman, o Alachá Brurá, e aí nem precisa falar o Erech Lechem e o Chesed Avraham, que falaram que todas as comidas que ele come com talheres não tem problema. Agora, em relação ao que a gente falou em cima, de quando ele enrola a mão com uma toalha, ou ele coloca luvas nas mãos, que ele não encosta na comida, mesmo assim ele precisa fazer Netilat Yadayim, porque, como a gente vai ver mais para frente, quando a pessoa está impossibilitada de fazer Netilat Yadayim, o correto é
que ele faça isso, enrole alguma coisa na mão ou coloque uma luva, e aí assim ele não vai encostar na comida, como a gente Bezat Hashem vai falar mais para frente. Mas isso é só permitido quando ele está numa situação de extrema necessidade. Agora, a situação normal, mesmo que ele sabe que ele não vai encostar na comida, já que ele está comendo, etc., quer dizer, se ele não vai encostar na comida com talheres, é o que a gente falou antes, mas se ele não vai encostar na comida porque ele está comendo com luvas ou com a mão enrolada na toalha, mesmo assim ele precisa fazer Netilat Yadayim. Então, só vou resumir o que ficou dessa última halachá. É o seguinte, se ele vai comer com uma comida sem encostar, que ele está segurando a mão, mas sem encostar no líquido. Todo mundo concorda que ele precisa fazer Netilat Yadayim. Se ele está comendo com colher ou garfo, mas é uma comida que normalmente ele come, que é normal também comer com a mão. Não precisa ser ele come com a mão, mas que as pessoas costumam comer essas comidas também com a mão. Então aí ele falou, é machloket, o Erech Lechem e o Chesed Lavram falam que não precisa fazer Netilat Yadayim, mas a halachá é que sim precisa fazer Netilat Yadayim, como o Knesset Agdolá e a grande maioria dos Achronim. Quando é uma comida que ninguém come com a mão, então aqui vem o Shulchan Aruch Harav e o Halachá Brurá concorda com essa opinião e fala que a halachá é assim, e fala aí ele está isento de Netilat Yadayim. E aí o Ben Ish Chai se apoia nisso em relação à sopa que é cozida. Quando não é uma coisa que é cozida, eu não tenho aqui outra machloket, ou as outras machlokot, que a gente vai ver mais para frente, parece do Ben Ish Chai que ele quer lachmir, mas como a gente falou, o Halachá Brurá escreve que tem ainda base bastante para poder ler aquele. E aí ficou em aberto, o que é? Então, e aí sopa de legumes, aí o Ben Ish Chai fala que eu tenho ali, além de o Shulchan Aruch Harav, tudo que o Halachá Brurá falou, eu tenho além disso a opinião que fala que em líquidos cozidos não precisa fazer Netilat Yadayim, e aí o que ficou em aberto é o leite com sucrilhos, que aí, Bezat Hashem, a gente vai falar sobre isso no próximo shiur. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam. Amém ve amém. Chazak Baruch para todos.